Bom dia, camaradas. Hoje eu vou continuar aqui falando sobre o Guerra do Anel. Hoje sobre a política na Terra-média. Esse aqui é um marcador político da forma que ele tem que vir inicialmente, certo? Então você vai fazer essa montagem aqui e ele tem que vir desse jeito, tá? As 3 nações da sombra tem que vir ativa e as 5 nações dos povos livres tem que vir inativa, com exceção dos elfos, tá? Já vou explicar por quê. E existem 3 estágios até aquela nação estar em guerra. Então eu vou explicar o porquê desses 3 estágios e o porquê dessas posições no indicador político, tá? Que essa é a minha intenção, é você entender o sentido disso aqui, porque isso aqui é o, vamos dizer assim, é o que mais o pessoal fica, pra que diabos tem isso no jogo? Então vamos lá. Para uma nação estar em guerra, ter declarado guerra, para ela poder atacar a outra, né? E inclusive alguns efeitos de carta, para poder recrutar, que é o mais importante, ele tem que estar em guerra. Quem está provocando a guerra toda na Terra-média, certo? Quem está iniciando isso tudo é o exército de Sauron, concorda? Então eles são aquela nação que sabem da guerra, que eles estão propícios para a guerra. Então eles estão ativos, eles estão se preparando para a guerra. Mas por que eles já não estão em guerra? Porque ele não está declarado, eles não declararam guerra aos povos livres ainda. Eles estão fazendo uma preparação. Por isso que o exército de Sauron e de Isengard estão bem próximos à guerra, porque eles já estão no centro dela, certo? Você pode ver aqui que os mercenários ainda estão um estágio para cima, porque eles aparecem bem depois. Então, além deles estarem longe no tabuleiro, eles aparecem na sequência bem depois, apesar de já estarem sendo recrutados, já sabem da guerra e já estão vindo para a guerra. Por isso que eles estão no estágio para trás. Mas aí você fala assim, mas os elfos também sabem da guerra, estão lá em cima. Sim, os elfos sabem de tudo que vai acontecer. São eles que tentam avisar a guerra, sobre a guerra, para os povos livres. Mas eles vão para a guerra? Não, eles não querem ir para a guerra. O que eles querem? Eles querem sumir do mapa, literalmente, certo? Então eles querem ir embora da Terra-média. Por isso que eles estão tão longe no indicador político em relação à guerra. Gondor está mais próximo, porque obviamente é eles que estão de cara pro gol aqui, certo? São eles que estão vendo a movimentação, são eles
que vão ter o maior confronto, vamos dizer assim, mas eles não sabem, tá? Eles não estão nem aí para a guerra. Por isso, se você assistir o filme, você vai perceber que a sociedade faz uma peregrinação entre todas as nações, avisando sobre a guerra, que todos precisam ir para a guerra, que ela existe, que ela não é algo que já se passou, certo? Então, todo mundo precisa se unir novamente para enfrentar o exército de Sauron. Para isso, você tem que ativar essas outras nações antes que ela possa começar a descer. Então eu não posso simplesmente falar, eu vou descer elas aqui e entrar em guerra, sendo que ela não está ativa. Então, o que determina a ativação de uma nação? Então, uma região daquela nação é adentrada por um exército inimigo. Um exército contendo unidade daquela nação é atacado. A Sociedade do Anel é tornada pública em uma cidade ou fortaleza daquela nação. E quando um companheiro capaz de ativar aquela nação termina sua movimentação em uma das cidades ou fortaleza daquela nação. Então vamos imaginar um exemplo aqui. Vamos colocar todos os exércitos, todas as nações da sombra em guerra, tá? Para a gente poder fazer a movimentação. E vamos colocar aqui uma situação de 2 exemplos. Então, os mercenários vão subir e vão adentrar a uma nação, a nação de Gondor, certo? Então eles passaram para dentro daquela região, não fizeram um ataque, não fizeram nada. Essa condição já é suficiente para ativar Gondor. E aí ele passa a ficar ativo, certo? Só essa movimentação para dentro da região. Ou vamos imaginar que esse exército aqui de Sauron vai fazer um ataque a esta linha de frente aqui, que está nessa fortaleza. Eles não estão dentro da região de Gondor, este exército, mas o exército está sendo atacado, tá ok? Então isso também pode ativar aquela nação, mesmo que o exército esteja em uma área livre, que é este o caso. A área livre é sempre aquele pedaço na Terra-média que não pertence a nenhuma das nações. Então isso aqui é área livre. Isso é muito importante, porque uma nação que não está em guerra, ela pode andar por toda a área livre. Ela não pode ultrapassar uma região que não seja a sua, certo? Porque aí é só em caso de guerra que você pode fazer isso. Então, isso é muito importante. Por isso que essa linha de frente aqui de Gondor, ela pode estar fora de Gondor, mas ela não pode vir aqui e atacar ou entrar na região de Sauron. Então, se esse pessoal daqui sair daqui e for embora e deixar Gondor de lado, Gondor não pode entrar aqui. Entendeu? Então Minas Morgul é, vamos dizer assim, imune ao exército de Gondor até que Gondor fique ativo e
venha descendo até entrar em guerra. A dica que eu dou para o jogador dos povos livres é que faça a ativação das nações através dos personagens. Por quê? A sociedade, se ela fez uma movimentação de até 5, por exemplo, 5 que está ali, você vai somar com o nível daquele personagem. Ou seja, secretamente ela já andou 5, mais 3 do personagem, que é a movimentação que ele vai fazer agora, ele andou até 8. Então ele sai da sociedade, certo? E vai fazer uma movimentação a partir do marcador da sociedade. Então ele vem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Para fazer a ativação, ele precisa terminar a sua movimentação em uma cidade ou fortaleza daquela nação e ter o símbolo correspondente àquela nação. No caso, Gandalf, ele tem um símbolo dos povos livres, então ele pode ativar qualquer nação dos povos livres. Já Passo Largo, por exemplo, ele não tem o símbolo dos povos livres, ele tem o símbolo do norte. Ao contrário de Aragorn. Aragorn tem o símbolo dos povos livres. Então ele pode ativar qualquer nação dos povos livres. Tá? Então toma cuidado com isso, tá? Um é diferente do outro. Então, se eu parar em uma fortaleza ou em uma cidade, tá? Tanto faz. Não pode ser vila, tá bom? Não pode ser vila, tem que ser cidade ou fortaleza. Se eu parar a movimentação aqui, eu ativo aquela nação. Uma outra situação que pode acontecer de um personagem ativar é fazendo com que esse personagem surja naquela nação, em uma fortaleza, uma cidade. Uma outra forma de se ativar uma nação é revelando a sociedade, tá? Tornando-a pública em uma fortaleza no mesmo esquema, né? Então, se você fez a movimentação e veio daqui e parou aqui, por exemplo, tá? Você revelou a sociedade que ela está aí. Tá? Tem vários benefícios de uma sociedade parar na fortaleza. Tá? Então, quando ela para numa fortaleza dos povos dominada pelos povos livres, ela também ativa aquela nação. Lembrando que quando uma busca é bem sucedida, você não pode parar numa fortaleza, tá? Você não pode parar numa fortaleza dos povos livres. Você tem que parar fora de uma fortaleza de povos livres. Quando ocorre o avanço na posição do marcador político, então você pode pode mover o indicador político usando o resultado de alistamento de um dado de ação, tá? Então, se eu tenho um dado de ação de alistamento, eu gasto aquele dado e desço o marcador até ele entrar em guerra, desde que ele esteja ativo. Toda vez que um exército contendo unidades daquela nação é atacado, também desce o marcador político. Então vamos imaginar aqui. Então você veio aqui, adentrou uma região de Gondor. Você vai lá, ativei o marcador político de Gondor. Aí o que mais que você fez? Eu dominei aqui essa cidade. Automaticamente eu ganho um ponto, certo? E automaticamente eu desço
o marcador político, certo? Depois, em outro dado, eu vou lá e faço um ataque a este exército, certo? E eu desço novamente e entro em guerra. Então toma muito cuidado quem está jogando com a sombra, por causa disso. Você antecipa todas aquele caminho árduo que a nação tem que fazer para se movimentar. Então, a dica que eu dou é que a sombra se movimente o máximo possível para todos os lados até que a nação dos povos livres possam ficar mais preparada, que quando eles estiverem próximos de entrar em guerra, aí você faz o seu ataque. Então, recrute e movimente-se até que a nação dos povos livres possa ficar mais propícia à guerra. Bom, sobre a política na Terra-média, é só isso mesmo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu refaço o vídeo ou eu comento, tá? Mas basicamente é isso, e espero que tenha ficado bem claro sobre a ativação e a movimentação no marcador político, que é muito importante da Terra-média. Tá ok? Até o próximo vídeo.